Boa noite, meu nome é Carlos, eu sou aluno da Fundação Getúlio Vargas no curso de Gestão Industrial na turma GIND 05 em Belo Horizonte. A disciplina que estamos cursando é a disciplina de Finanças Corporativas ministradas pelo professor Cristóvão Pereira, né? Como parte dessa disciplina, como componente dessa disciplina, o professor nos solicitou que fizéssemos um trabalho a respeito do livro Os Axiomas de Zurich, do autor Max Quinter, né? Esse livro ele trata, né, ele aborda um assunto, né, um assunto cujo aspecto é de interesse, né, para aquelas pessoas que têm interesse em trabalhar com investimento. Na verdade, é trabalhar com especulação financeira, né? Seja especulação na bolsa de valores, seja especulação imobiliária, seja especulação com relação à, à compra de moedas antigas, de obras de arte, ou seja, é um livro que trata, segundo o autor, de como jogar, né, para ganhar dinheiro, né? Inclusive ele cita muito aí no livro aspectos, né, do jogo de pôquer, né, que é um jogo de azar, mas onde você atua com uma certa lógica, certo? Então ele, segundo ele, o seu pai é um banqueiro e dá a ele ao longo da vida alguns conselhos, fala de um certo grupo, né, de estudos, de pessoas que estudam, né, que tem uma certa regra, são uma certa, não, são, na verdade são 12 regras ou 12 axiomas, né, de como jogar no mercado de especulação para se ganhar dinheiro. Na verdade são 12 regras maiores, né, ou 12 axiomas maiores e 16 axiomas menores, né? O que eu pude observar durante a leitura do livro é que os axiomas menores eles complementam os axiomas maiores, certo? Os axiomas, a definição de axiomas, são verdades, né? São postulados, né? Verdadeiros, indiscutíveis, né? Que têm a fundamentação com base aí no conhecimento, na intuição das pessoas, certo? Então a gente vai passar para vocês aí neste vídeo, nesse pequeno vídeo, né, um resumo dos axiomas. Vou abordar os 12 axiomas maiores e ao longo do percurso fazer algum comentário a respeito dos axiomas menores, ok? Então vamos lá. O primeiro grande axioma ele fala do risco, né? O que é o risco? Ele fala o seguinte, que você deve arriscar, mas arriscar com cautela, né? Você deve arriscar com cautela, você deve botar um certo volume de dinheiro em um produto de especulação, mas você deve ter uma cautela, você deve ser racional, né? Você deve jogar e tendo um patamar, tendo um limite de ganho, na medida que você perdeu, na verdade, um limite de perda. Na medida que você perdeu alguma coisa, você deve, né, sair fora, né? Caia fora quando você ali tem um limite de 10, 15% de perda, né? Uma outra coisa que ele fala é com questão da diversificação. Se você quer ganhar dinheiro, você não deve diversificar muito. Você deve o quê? Ser mais focado, né? Segundo o nosso professor, com nós, como pessoas físicas, né, devemos aí diversificar no máximo em cinco elementos, né, diferentes do mercado, tá? O segundo grande axioma ele fala da ganância, né? Aqui o interessante é que ele diz que você não deve ser ganancioso, né? Ou seja, aplicou, jogou, né? Atingiu aquilo que você queria, pum, sai fora, não fica ali esperando, querendo que vai achando que vai ganhar mais, que vai ter mais coisa que você acaba visualizando o cume da montanha, mas você não sabe o que tem no meio do caminho. Então você tem que ter cuidado, né? Então tem
seu limite, deu aquele limite ali, você deve sair fora. Né? O terceiro grande axioma, ele fala sobre o axioma da esperança, né, na verdade. Ele fala que você não deve ter esperança que uma coisa vai melhorar, ou seja, você investiu, você aplicou, você fez o que tinha que fazer, você não deve é, ter esperança que vai melhorar. Se você está perdendo também, você, opa, sai fora, não tem esperança que aquilo vai melhorar. É melhor você ter pequenas perdas, né, do que você ter uma grande perda. Então, as pequenas perdas você consegue corrigi-las, né, facilmente com futuras especulações. Quanto às grandes perdas, não tem como aí você corrigir. Né? O quarto axioma, né, que é o axioma das previsões, ele diz que você não deve confiar em previsão. Né? Você não deve confiar em guru, em mágico, em mago, ou seja, você não deve botar fé que esses caras vão conseguir falar que você vai ficar rico se fizer isso, se fizer aquilo, não. Então você deve jogar, né, de acordo com a sua intuição, com o seu feeling, vamos dizer assim, tá? O quinto grande axioma fala dos padrões. Ele fala que é o seguinte, o mercado, né, de investimento, o mercado de especulação, ele não tem um padrão. Você não deve nunca imaginar que é um padrão, não sei o que eu vou jogar nisso, né? Então não existe gráfico que acompanha, que tem um padrão que vai te mostrar que realmente aquilo ali vai ser correto, ou seja, tudo vai muito bem, né? De repente pode subir lá para cima, como pode cair também, tá? Uma coisa interessante que ele fala aí é da correlação, né? Que um fato vem acontecendo, vai chover hoje, vai chover amanhã, vai chover depois, ou seja, que vai haver chuva todos os dias. Não é assim. Um dia pode chover dinheiro na sua horta, como pode também fugir dinheiro da sua horta. Então você não deve acreditar nessa correlação, que uma coisa vem logo após a outra, né? Uma coisa boa, uma coisa ruim vem logo após a outra. Então você, mais uma vez, deve usar o seu feeling aí de investidor, né? O sexto grande axioma fala da mobilidade, ou seja, você não deve ficar parado, você deve se movimentar, né? Você deve fixar raízes, ter esperança. Que se eu estou perdendo dinheiro nesse negócio aqui, era um negócio que eu amava muito, que eu gostava muito, e eu vou continuar investindo aqui. Isso aí pode levar você a quebrar, ou seja, você tem que ser frio. Né? Frio. Não, eu gosto dessa empresa, eu gosto disso aqui, mas não deu certo, você tem que fazer o quê? Buscar um outro investimento. Né? O sétimo grande axioma ele fala sobre a intuição. Né? Você não deve acreditar na sua intuição. Você só deve confiar na sua intuição se você tiver uma explicação lógica para essa intuição. Então não adianta você achar que aquilo vai dar certo. Não, eu tive um feeling, eu tive uma ideia aqui e aquilo vai dar certo. Não, você tem que procurar saber o que levou àquela intuição. Você tem que ir lá no fundo, né, buscar lá nas raízes, nas entranhas daquela intuição, o que te levou a pensar, o que te levou a concluir que aquela ação, que aquele investimento seria bom. A partir daí, se você chegar a conclusões razoáveis, aí você vai atrás, senão você não deve acreditar em suas intuições. O oitavo axioma, né, ele fala da religião e do ocultismo, né? Sucintamente, né? Você conhece algum guru, algum mágico, né? Algum religioso, algum uma dessas pessoas que adivinham as coisas, né? Que conseguiu adivinhar a própria sorte, né? Então não acredite, né? Não acredite em bola de cristal. O nono grande axioma fala do otimismo e do pessimismo. É interessante também o seguinte, seja pessimista. Né? Eu vou apostar tanto em ações da empresa fulano de tal. Mas eu vou ficar feliz, eu vou ficar pensando que eu vou ganhar milhões e milhões, não.
Eu vou aplicar já pensando naquilo que eu posso perder, né? O ganho é consequência, não é isso? Então tem que ser pessimista para quê? Porque a hora que eu ver que a coisa está começando a ficar ruim, eu pulo fora, não fico naquele investimento. O 10º grande axioma, ele fala do consenso. Sabe o que ele fala? É uma coisa interessante, que na administração, né, a gente vê muito falar em sinergia, que vamos agir, que todo mundo deve seguir o consenso do grupo. Aqui ele fala o seguinte, que se a boiada está correndo todo mundo para o mesmo lado, né, então você deve parar e pensar e analisar. Né? Nem sempre aquilo que é consenso é o mais certo. Né? O 11º grande axioma ele fala da teimosia, ou seja, se não deu certo um negócio, filho, não insiste não, pula fora, vai caçar outra coisa para você fazer, porque aquilo não serve, não fica insistindo, né? Ah, que eu vou investir porque a ação da empresa X é boa, porque eu comprar obra de arte é isso e aquilo, não. Não seja o quê? Insistente, não seja teimoso, né? Diversifique, sai fora, não fica insistindo, não, só por amor, não. Né? Depois você tem aí o 12º axioma, ele fala do planejamento, né? A questão aqui é o seguinte, planejar é necessário, né? Planejar sempre é necessário, mas planeje com relação ao investimento financeiro, com relação ao dinheiro, né? Sempre planejamento de curto prazo. Né? Por quê? Porque no longo prazo você não consegue enxergar o futuro. Né? Já no curto prazo você tem o que? Uma noção básica, você consegue ver, mesmo assim, o que você vê hoje para amanhã já é confuso. Imagine de hoje para um ano, né? Que você prospecta para daqui a um ano. Então você deve o quê? Sempre fazer o quê? Planejamento de curto prazo. O planejamento de longo prazo ele é necessário, mas para a ação imediata, sempre planejamento de curto prazo, porque o mundo muda rapidamente. Ok? Esse aí é o resumo do livro Os Axiomas de Zurich, do autor Marques Inter. Boa noite para todos.